Queridos irmãos, podeis assentar? Hoje, o tema do nosso sermão é o milagre de Jesus na família da mulher cananeia. Repito, o milagre de Jesus na família da mulher cananeia. E antes da gente abrir o texto, eu quero abrir esse sermão enfatizando a todos nós que a maior necessidade que a nossa família tem é da presença de Deus. A sua e a minha família precisamos da presença de Deus. A nossa família é importante para Deus. Foi Deus que criou e instituiu a família. Deus ama a família. Deus zela pela família. Deus tem todo um carinho e um cuidado pelas famílias. E família é um presente de Deus dado a nós. E quem sabe você que está me ouvindo, você que está aqui no culto, ou que está me assistindo pelas redes sociais, quem sabe você tem enfrentado um momento de crises no seio da sua família. Quem sabe você tem enfrentado momentos difíceis. A realidade é que toda família, em algum momento, vai enfrentar algum tipo de crise. São vários os problemas que assolam as famílias. Ora, são problemas na vida conjugal do casal. Amém. Ora, são problemas no relacionamento entre pai e filho. Ora, são problemas de saúde. Ora, financeiro. Enfim, há uma série de dificuldades que as nossas famílias podem enfrentar. É muito duro, por exemplo, para um pai, para uma mãe, descobrir que o seu filho está no mundo das drogas, no vício. É muito duro para uma família quando vê os pais se divorciando. É muito difícil, irmãos, receber um laudo médico de que é uma doença muito grave, enfim. As famílias, eles enfrentam todo tipo de problema. Família, como eu disse no início, é algo que Deus ama. Deus ama a sua família. Deus está com as mãos estendidas sobre a sua família. Ainda que você talvez não tenha o entendimento disso, não esteja vendo isso de uma forma tão clara, não tenha dúvida de que Deus está com as suas mãos estendidas, abençoando a sua família. O mundo, irmãos, o mundo luta para destruir a família. O projeto de Satanás é destruir um projeto de Deus. Esse projeto lindo que é a família. Satanás, ele é astuto, diz a Bíblia. E ele age de uma maneira muito sutil, muito inteligente, na tentativa de destruir famílias. E muitas famílias estão sendo destruídas. Muitos divórcios, muitos pais que desprezam seus filhos, muitos filhos que desonram seus pais, tantas coisas ruins que nós acompanhamos pela TV, mas também vemos no nosso dia a dia. Satanás, ele é astuto. Satanás, ele promove o entendimento na cultura de que para uma família ser feliz, ela precisa conquistar, ter sempre mais. O mundo diz que a felicidade consiste naquilo que você tem. Então você precisa lutar para ter. O mundo vai sempre dizer que felicidade é você gozar de todas as coisas que o mundo proporciona. Não que seja errado você lutar para conquistar coisas. Não é um erro você trabalhar, colocar o pão sobre sua mesa. Não é um erro você desejar ter coisas melhores. Não é um erro. O grande problema é quando nós pegamos esse sentimento do mundo, que diz que a felicidade da sua família está no ter, e nós levamos isso para o nosso coração, e fazemos disso de fato um ideal de vida, e a gente inverte as prioridades, e a gente passa então a entender que a nossa necessidade é sempre ter mais.
sempre do bom e do melhor, sempre o último modelo, sempre a última geração da tecnologia. E em busca disso, muitas famílias fracassam, muitas famílias sucumbem, porque o desejo, a avareza, vai distanciando a família, vai trazendo mais problemas entre a família, e muitas famílias que entendiam que seriam felizes quando chegassem a tal conquista, descobriram que elas chegaram lá e que ainda permanecem infelizes. O mundo é inteligente, Satanás é o príncipe desse mundo, e ele vai fazer de tudo para minar a estrutura das nossas famílias. Mas eu disse, e repito, que a nossa maior necessidade não é de bens, não é de conforto, não é de luxo. A nossa maior necessidade é da presença de Deus na nossa família. Nós podemos lutar para conquistar todas as coisas, mas sempre com foco maior na presença de Deus. Você que me ouve, você precisa ter isso muito claro no seu coração. Primeiro Deus, família, trabalho. Não inverta essas prioridades. Não caia nesse engano. Satanás a cada dia quer que você e eu troquemos ou invertamos esses princípios, essas prioridades. E quando você faz isso, o que vai lhe vir é o abismo. Nunca inverta isso. Primeiro Deus, família, trabalho. Essas três coisas são essenciais na sua vida, mas elas têm uma escala de prioridades. Deus precisa estar no centro da nossa família. Deus deve ser o centro da nossa família, no sentido de que Ele tem a prioridade. A nossa família é para a glória dEle. Tudo o que temos é para a glória desse Deus. E talvez você esteja nesse momento ruim da sua família, passando uma crise, pensando em desistir da sua família, do seu casamento. Quem sabe você está prostrado, sem forças para lutar, não sabe o que fazer. Você está olhando para todos os lados e não vê uma solução. Eu quero lembrar você que Jesus, Ele fez muitos milagres na vida de muitas famílias. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, onde havia acabado o vinho, e o vinho naquela cultura, como você já sabe, era essencial numa festa de casamento. Acabar o vinho era uma grande vergonha, e já era um casamento fadado ao fracasso, ao insucesso. Mas Jesus estava naquele casamento, e aquilo que era fadado ao fracasso, foi uma fonte de milagre. Jesus operou, Jesus fez um grande milagre, e aquele casal foi abençoado. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus atendeu o pedido de um pai que tinha um filho que desde a infância era possuído por demônios. Jesus libertou. A Bíblia está recheada de milagres em que Jesus operou no seio da família. E hoje nós vamos ver mais um milagre que Jesus operou em uma família, especificamente na vida de uma menina, que também era possuída por um demônio. E a possessão demoníaca dessa menina trouxe sobre ela enfermidades. E Jesus libertou aquela menina, curou aquela menina, após um clamor perseverante da sua mãe, que era uma mulher cananeia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Nós vamos ver hoje uma mãe que não desistiu da sua filha. Essa menina era escrava de Satanás, vivia numa situação miserável, mas essa mãe, que tanto amava sua filha, foi até Jesus e intercedeu junto a Ele pela sua filha. Nós vamos aprender nesse texto o poder de Jesus sobre os demônios, sobre as enfermidades. Jesus é o nosso libertador. Jesus tem poder sobre todas as coisas.
mas a gente também vai aprender com o exemplo de fé dessa mulher. Mateus capítulo 15, verso 21. Essa mulher tem algumas atitudes em que nós podemos nos espelhar. Em todo o ministério de Jesus, Jesus elogiou duas pessoas sobre a sua fé. E a mulher cananeia foi uma dessas duas pessoas. Veja o que o texto diz. Mateus 15, 21. Então, Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos ler versículo e explicá-lo. Vamos ler o versículo e explicá-lo. Meus irmãos, aqui Jesus está saindo da região da Palestina pela primeira vez em seu ministério. Jesus já está na reta final do seu ministério, já está se aproximando o dia da sua crucificação e da sua morte. E agora Jesus ele deixa os limites da Palestina e se dirige a Tiro e Sidom, cidades que são cidades gentias, habitadas por gentios que não são judeus. E é consenso entre os comentaristas dessa passagem que a intenção de Jesus, ao sair desse território judaico, era com o propósito de ter um tempo mais reservado com os seus discípulos, um tempo melhor de qualidade com eles. Jesus queria dar a eles instruções específicas e, permanecendo ali nas terras judaicas, ele não teria condições de ter esse tempo melhor com os seus discípulos. Jesus já tinha uma fama que se estendia por todo Israel, e onde Jesus chegava, uma grande multidão se aglomerava. É válido lembrar que houve ocasiões em que Jesus, estando em casa, as pessoas descobrindo que ele estava em determinada casa, elas ficavam ali dormindo, esperando Jesus acordar, ele se levantar para suplicar a ele as suas bênçãos. Então Jesus ele se dirige a essa região de Tiro e Sidom, para que ele pudesse ter então um tempo reservado com os seus discípulos, a fim de dar-lhes mais instruções específicas. Mas a fama de Jesus, irmãos, ela foi muito além das terras judaicas. Lá em Tiro e Sidom, muitas pessoas já haviam ouvido falar sobre Jesus, e ali estava uma mãe que precisava muito de uma intervenção divina na vida da sua família. Verso 22. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Veja, essa mulher vem diante de Jesus e vai expor a sua causa diante de Jesus, o seu problema que lhe trazia aflição. E ela vai dizer que a filha dela estava possuída por um demônio, e essa possessão demoníaca a atormentava terrivelmente. Como essa mulher já tinha ouvido falar acerca de Jesus, quando ela soube que Jesus estava ali, ela não pensou duas vezes, ela agarrou aquela oportunidade, ela se dirigiu até Jesus, ela foi se humilhar diante de Jesus para suplicar a Jesus uma intervenção na vida dela e da sua filha e da sua família. Mas veja como que ela se dirige ao Senhor Jesus. Ela diz: Senhor. É válido lembrar que Tiro e Sidom é uma terra de gentios, em que se predominava a idolatria. Eles não adoravam o Deus de Israel, eles adoravam outros deuses. E quando essa mulher se dirige a Cristo, dando a ele o título de Senhor, ela está reconhecendo o seu senhorio, a sua divindade. E ela também diz: filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. Como é sabido de todos, Deus fez uma promessa a Israel de que ele enviaria o Messias, o ungido, o Salvador. Na verdade, é uma promessa lá já no Jardim do Éden, mas que foi
sendo específica para Israel ao longo do tempo. E a expressão filho de Davi significa dizer que o Messias viria da linhagem de Davi, do rei Davi. O Senhor fez essa promessa a Davi. Então, esse título era muito conhecido. O Messias seria o filho de Davi, que pertencia à família de Davi. Então, quando essa mulher se dirige a Jesus, dizendo que ele é Senhor e filho de Davi, ela está já manifestando a sua fé, de que ela crê que Jesus é o Messias prometido a Israel. Tiro e Sidom ficava próximo ali da Palestina, fazia divisão com as terras judaicas, então eles também conheciam e sabiam dessa promessa, e essa mulher está expressando de que ela crê e acredita então de que Jesus é o filho de Davi. E o Messias é nos prometido no Antigo Testamento de que ele seria um homem em que o Espírito do Senhor viria sobre ele, e através do Espírito de Deus sobre ele, muitas obras miraculosas iam acontecer. E é o que está acontecendo, Jesus está operando milagres, e essa mulher crê que Jesus é esse poderoso, que opera milagres, que faz coisas extraordinárias. E veja o clamor dessa mulher: tenha misericórdia de mim. Essa mãe que está com a sua filha endemoniada, ela sabia que não merecia, que não era digna da ajuda de Jesus. E a sua única esperança então é o que? A bondade de Jesus, é a misericórdia de Jesus. Veja que ela não pediu a Jesus a sua bênção, a sua ajuda baseada na sua própria bondade, mas ela se ancora na misericórdia de Jesus. E ela expõe a situação ao Senhor Jesus: a minha filha está desse jeito, a minha filha está endemoniada, a minha filha está sofrendo terrivelmente. E quando você lê o verso 28, você descobre que essa possessão demoníaca causava nessa menina enfermidades, porque o verso 28 diz que após Jesus liberar uma palavra sobre aquela mãe, a sua filha foi curada. Eu quero agora, irmãos, destacar algumas coisas que nos chamam a atenção acerca dessa mãe. Essa mãe que teve a sua fé elogiada pelo Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é a atitude dessa mãe. Por mais que a sua situação fosse desesperadora, por mais que ao ver a sua filha numa situação miserável, de terrível sofrimento, ela não desistiu da sua filha. Ela não abriu mão da sua filha. Por mais que o cenário fosse muito difícil, ela é uma mãe que não abre mão da sua filha. Nós temos que aprender com essa mulher. Uma mãe que não abre mão da sua filha, por mais que o quadro fosse terrível. Segunda atitude, ela discerne o problema que atinge a sua filha. Ela entendeu que o problema que afligia a sua filha era de ordem espiritual. Ela compreendeu que existia uma ação demoníaca contra a vida da sua filha, contra a vida da sua família, tentando destruí-la. E aqui eu quero abrir um parênteses, que nós precisamos ter um equilíbrio e esse discernimento espiritual. Infelizmente, nós temos dois extremos quando se fala de demônios. Há aqueles que tudo atribui a Satanás. Tudo é o demônio. Tudo. Trupicou, caiu, demônio. Pneu murchou, demônio. Foi mal na escola, na nota, demônio. Tudo é demônio. Tem uns aí de live que se 1000 pessoas procurar ele dando CPF, ele vai dizer que tudo é demônio, macumba. Pastor, eu estou com isso, estou com aquilo, macumba. Não muda, o CD fica arranhado ali. Tudo é o demônio. É um extremo. Porque tudo é o demônio e exclui a responsabilidade humana. Meus irmãos, nem tudo é o demônio. Tem coisas na minha e na sua vida que acontecem por responsabilidade nossa.
consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então nem tudo é o demônio, é um extremismo que não se pode ter. Por outro lado, o outro extremo é não acreditar na existência dos demônios e na atuação dos demônios. Então alguns cristãos dizem assim: não, esse negócio de demônio aí é lenda, é mito, isso não existe. Esse negócio de Satanás, espírito maligno, isso aí é coisa de pastor que quer ganhar dinheiro, isso aí é emocionalismo. É o outro extremo. Nós temos que ser bíblicos. Nós lemos um texto aqui em Efésios 6 hoje, na leitura oficial, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas são contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. A Bíblia está recheada de casos em que Jesus expulsa demônios. Como eu já citei, Jesus libertou um jovem que desde a infância tinha possessão demoníaca. Satanás age, Satanás atua. Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos sim entender e acreditar de que há uma batalha espiritual, de que o adversário está sim lutando contra o povo de Deus, contra a humanidade em si, mas nós temos que ter maturidade de entender que nem tudo que acontece na nossa vida é ação demoníaca. Tem coisas que, infelizmente, são de natureza puramente humana. Então a gente precisa manter esse equilíbrio. E a mãe discerne que o problema da sua filha era espiritual. Uma outra atitude dessa mãe é que ela discerne a solução do problema também da sua filha. Ela compreende, ela faz um diagnóstico certo, mas ela agora também entende o que vai solucionar o problema da sua filha. Com certeza aquela mãe já havia buscado ajuda em outros lugares, em outras fontes, mas agora ela chega ao entendimento de que somente Jesus poderia libertar a sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha não era algo apenas emocional, psicológico, mas que ela precisava da intervenção de Deus, da manifestação do poder de Deus. E é por isso então que ela discerne que Jesus é o único que pode agir na vida da sua filha. Outra atitude dessa mulher que nós devemos destacar é que ela não perdeu a oportunidade. Jesus nunca tinha passado por ali, era a primeira e última vez que ele passaria por ali também. Então o que ela fez? Ela foi até Jesus. Ela pediu ajuda a quem de fato poderia ajudá-la. Ela orou pela sua filha, ela buscou Jesus, ela não descansou até que Jesus respondesse ao seu pedido, à sua súplica. E aqui eu quero também já fazer uma aplicação, que nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder oportunidade. É tempo de nós clamarmos a Deus pelos nossos filhos, é tempo de nos unirmos como igreja, como família, e orarmos pelos membros da nossa família que ainda não são salvos, que ainda não receberam o perdão dos seus pecados. Nós precisamos agarrar essas oportunidades que Deus tem nos dado, de juntos clamarmos a Deus, de juntos nos humilharmos com a boca no pó e pedir: Deus, salva a nossa família, Deus, salva os meus filhos, talvez salva os meus pais, os meus avós, tios, tias, primos, qualquer membro da nossa família. Talvez você não tenha um membro da sua família que, à luz da sociedade, não seja um marginal, não seja alguém tão necessitado, mas lembre-se que a maior necessidade da sua e da minha família é de salvação. Nós devemos olhar os membros da nossa família e lembrar que eles estão indo passos largos a uma condenação eterna se não se arrependerem dos seus pecados. Se não crerem em Jesus, qualquer membro da minha família, da sua família, será condenado. Jesus Cristo deixou muito claro que só há um caminho que nos leva até o Pai, só há um caminho de reconciliação, de perdão,
e esse caminho é Jesus Cristo. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quando eu olho para alguns membros da minha família em que eu sei que eles ainda não creram no Evangelho, isso me traz um sentimento de tristeza, isso me encoraja a continuar orando. Eu não posso perder a oportunidade de orar pela minha família, de lançar a semente do Evangelho, de refletir o Evangelho nas minhas atitudes perante a minha família. Então ela agarrou a oportunidade, ela sabia que Jesus estava ali, que Ele era o único que poderia ajudá-la, então ela foi até Jesus, ela clamou Jesus. E eu encorajo você e a mim nessa noite a fazer o mesmo. Talvez você tenha membros da sua família que estão passando dos mais diversos problemas. Nós precisamos levá-los até Cristo e não perdermos tempo e oportunidade. E a última atitude que eu quero destacar dessa mãe é que o clamor dessa mãe é cheio de empatia. Veja que ela diz: tem compaixão de mim. Em outro momento ela diz: Senhor, socorre-me. O problema da filha é o seu problema. Era a sua filha que estava possessa, mas veja que ela diz: tem compaixão de mim, socorre-me. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor de sua filha era a sua própria dor. Então ela sentia o sofrimento da filha como se fosse dela. E a libertação da sua filha era a sua causa mais urgente e importante. Ela não roga por ela, ela roga pela filha, mas o sentimento dela é de empatia. A dor da filha é a dor dela. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe é isso. A dor dos filhos são as nossas dores. O que aflige os nossos filhos, aflige a nós. E essa mãe está dizendo: tem compaixão de mim. Verso 23, vejamos o que Jesus fez após esse pedido. Jesus não disse uma só palavra em resposta, diz o texto. Diante de todo aquele clamor, Jesus se manteve em silêncio. Jesus não falou nada, não respondeu nada para aquela mulher. O silêncio de Deus é difícil, irmãos. O silêncio de Deus é muito duro. Há momentos em que nós oramos, clamamos a Deus pela nossa família, em que o céu se permanece em silêncio. Foi exatamente o que aconteceu com essa mãe. Ela clamou, ela se humilhou e não houve resposta da parte de Jesus naquele momento. É difícil você e eu continuarmos orando, crendo por nossa família, orando por nossa família, quando os céus permanecem em silêncio. Quando nós oramos e nada acontece. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela orou, ela se humilhou diante de Jesus, mas nada aconteceu. Mas pior do que o silêncio de Jesus foi a atitude dos discípulos. Olha o que o texto diz. Diz que então os discípulos insistiram com ele, com Jesus: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Os discípulos não tiveram um sentimento de compaixão e de misericórdia com aquela mãe. Os discípulos não pedem a Jesus para atender aquela mãe, mas pedem para despedi-la, para mandá-la embora. Eles não vão a favor daquela mãe, eles vão contra aquela mãe. Os discípulos desprezaram aquela pobre mulher. Aquela mulher estava sendo um estorvo para eles. Eles queriam descansar, eles queriam um momento melhor, particular com Cristo. Então eles queriam se livrar daquela mulher o mais rápido possível. Em vez de aproximá-la de Jesus, tentaram afastá-la de Jesus. Que dor essa mulher sentiu quando ouviu isso. Despede essa mulher. Rápido, Jesus, despede essa mulher logo. Insistiu, diz o texto. Mande ela embora, ela não para de perturbar a gente, ela não para de gritar. Que insensibilidade desses discípulos.
A atitude correta desses discípulos era o contrário. É dizer àquela pobre mãe, mulher, você veio no lugar certo, buscou a pessoa certa, porque esse homem que você está clamando, nós já vimos ele operar milagres, nós já vimos ele libertar. Vem cá, mulher, vamos levar você até ele. Eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar. Ele nunca negou ajuda àqueles que lhe buscaram, àqueles que foram até ele. Mas não, fizeram o oposto. Que insensibilidade. Queridos irmãos, tomemos cuidado com a nossa insensibilidade diante da dor do próximo. A gente não pode se tornar insensíveis diante do sofrimento alheio. Muitas vezes isso tem acontecido conosco. A gente sabe de pessoas que estão sofrendo e o nosso coração não se quebranta, o nosso coração não sente nada. Nós não temos nem a atitude mínima de orar por essas pessoas, e quando não, nós ainda atrapalhamos. Foi o que esses discípulos fizeram, insensíveis. Discípulos de Cristo levam almas até Ele, levam pessoas até Ele, mas eles não queriam. Qual é a sua sensibilidade com a dor do outro? O que você já fez diante de uma notícia que alguém está sofrendo? É uma ótima oportunidade para levarmos essas pessoas até Cristo. Alguém que você conheça, que esteja enfermo, alguém que esteja sofrendo qualquer tipo de sofrimento. É uma ótima oportunidade de nós irmos até essas pessoas e apresentarmos Cristo a elas. Nos sensibilizarmos e dizer, a sua dor é minha dor, o seu sofrimento é meu sofrimento. Mas nós temos um Cristo que salva, um Cristo que cura, um Cristo que restaura, um Cristo que nos consola. Temos que ter uma postura contrária a que tiveram esses discípulos. Mas veja aí o verso 24, que Jesus rompe o silêncio. Os discípulos clamando a Ele, despede essa mulher, Jesus então decide falar. E Ele diz à mulher, olha o que Ele responde. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus se dirige àquela mulher e vai explicar os planos divinos. Jesus vai explicar a missão pelo qual ele havia vindo. E ele vai dizer que o foco naquele momento do seu ministério era para com as ovelhas perdidas de Israel. Que ele veio anunciar o reino de Deus, a redenção, primeiramente aos judeus, a quem foram feitas as promessas, a quem Deus tinha uma aliança com eles, de quem foi dito que o Messias haveria de descender deles. Então Jesus vai explicar àquela mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de reconhecê-lo como Messias. Aquela mulher ouve essa resposta de Jesus, perceba que ela está esperando uma outra resposta, e Jesus vem com uma resposta completamente diferente. Nem sempre Jesus nos responde da forma que a gente espera. Ela está esperando uma ação de Jesus, e Jesus faz outra, completamente diferente. Vem com uma resposta que ela não esperava. Jesus não está rejeitando aquela mulher, irmãos. De maneira alguma. Ele está testando a sua fé. Ele está trabalhando com a fé dessa mulher. Mas olha a perseverança daquela mulher, verso 25. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele. Em algumas traduções diz que ela adorou a Cristo. Na minha tradução NVT diz que ela implorou mais uma vez. Ela disse, Senhor, ajuda-me. Jesus não responde o que ela queria ouvir, não faz o que ela estava pedindo, mas ela não desiste, ela persevera, ela se atira aos pés de Cristo, com um desespero ainda maior. Ela diz, Senhor, me ajude. Mas novamente Jesus vai dar a ela a mesma resposta que ele havia dado, só que com uma ilustração popular, uma ilustração do dia a dia. Verso 26, Jesus respondeu,
não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Quando a gente lê esse texto, a gente fica meio assim impressionado, né? Nossa, como que Jesus foi duro aqui com essa mulher? Eu vou lhe explicar. Jesus já tinha explicado àquela mulher que a prioridade na sua missão, naquele momento do seu ministério, eram as ovelhas de Israel, o povo de Israel. Jesus agora ele pega uma ilustração da vida diária, algo muito popular, para enfatizar, para destacar novamente que a prioridade do seu ministério naquele momento eram os judeus. E quando ele usa essa ilustração dos cães, ele não está usando aqui a figura daqueles cães vira-latas, raivosos. Muito pelo contrário, a palavra, a expressão grega que Jesus utiliza aqui está no diminutivo, que era uma referência aos cachorrinhos domesticados. Aqueles cachorrinhos de madame, que eram adotados pela família, cuidados pela família e que ficavam debaixo da mesa dos seus donos, se alimentando das migalhas que caíam da mesa. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a prioridade dele naquele momento do seu ministério era trazer o alimento para os filhos de Israel e não para os gentios, e que não era justo naquele momento tirar o alimento que foi designado às ovelhas de Israel e servir aos gentios. Os gentios já tinham conhecimento, era algo popular, de que os judeus os tratavam como cachorros. Então era algo popular, mas Jesus não teve nenhuma intenção pejorativa aqui. Jesus não quis humilhar aquela mulher, ele usou uma ilustração. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, numa casa, quando se faz um almoço, um jantar, a prioridade é de quem? Dos donos da casa. E depois, então, secundariamente, se trata dos demais. É isso que Jesus quis dizer, que naquele momento o seu foco era os judeus, era a nação de Israel. E perceba o verso 27, que essa mulher não se sente ofendida. Ela diz: Senhor, é verdade. Essa mulher, ela tem um entendimento que quando Cristo se referiu às crianças, ele estava se referindo aos judeus, e que quando ele se referiu aos cachorrinhos, se referia aos gentios. E ela não questiona, ela não se sente ofendida, ela aceita, entende o que Jesus quis dizer. E ao contrário, ela faz uso daquela ilustração e faz mais uma súplica. Ela reconheceu que a prioridade era os judeus, mas ela também clama e diz que os gentios poderiam também ser abençoados. Porque ela diz, olha, os donos também alimentam os seus cachorrinhos. Em outras palavras, ela reconhece que é o Deus de Israel o dono de todos, o sustentador de todos, aquele que está no seu alto e sublime trono. Então é como se a mulher tivesse dito: Jesus, essa ilustração me serve, o senhor tem razão, é verdade, mas lembre-se que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, quando ouve isso, essa mulher está perseverando. Quando Jesus ouve essas palavras, ele entende que aquela mulher compreendeu e teve um discernimento espiritual, uma fé verdadeira, genuína, a ponto dele dizer no verso 28, mulher, grande é a sua fé, ou sua fé é grande. Jesus elogia a fé daquela mulher. Olha o que ele diz: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Jesus havia rejeitado os pedidos dos discípulos. Eles haviam pedido: ó, despede essa mulher. Jesus rejeitou o pedido deles, mas atendeu o pedido dessa mãe que estava desesperada, clamando em favor da sua filha. Seja judeu, seja gentil,
Todos que se aproximam de Jesus com verdadeira fé e humildade, sempre serão recebidos por Ele. O próprio Senhor Jesus disse em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Talvez você está aqui nessa noite, ou está me ouvindo pela transmissão, e você diz, será que Jesus vai me aceitar? Será que Jesus vai me aceitar mesmo sabendo quem eu sou, o que eu já fiz, o meu passado, o meu histórico? Eu quero dizer que Jesus recebeu aquela mulher que não era merecedora, que era uma gentia, e Ele recebeu, atendeu, abençoou e fez um milagre na sua família. Esse mesmo Jesus, Ele pode fazer isso na sua vida nessa noite. Seu pedido será atendido. Pela oração, essa mãe obteve o que nenhum recurso humano poderia fazer pela filha dela. Pela oração de uma mãe, a filha foi liberta e curada. Perceba que aquela menina não falou uma palavra sequer com Cristo, mas a sua mãe falou por ela. E o resultado foi que ela foi abençoada. Onde há uma mãe, onde há um pai, orando pelos seus filhos, onde há alguém, membro da família que ora pela sua família, aí há esperança. Nós não podemos desistir de orar pelos nossos familiares. E há momentos, irmãos, que nós não podemos mais falar de Deus para com alguns membros da nossa família. Talvez você já tenha tido a experiência que eu ouvi de um irmão, em que alguém da sua família disse, não me fale mais de Jesus, não venha mais na minha casa falar sobre religião, sobre Deus. Esse irmão, então, com muita sabedoria, respeitou. Ele foi impedido de falar de Jesus com aquela pessoa, com aquele membro da sua família. Mas nós jamais seremos impedidos de falar da nossa família para o próprio Deus. Ninguém pode impedir você e a mim de orarmos pelas nossas famílias. Nós podemos ser restringidos, podemos até receber esse tipo de ordem, não me fale mais, mas ninguém pode impedir você de orar. Você precisa continuar orando pela sua família. Você precisa continuar orando pelo seu filho, pela sua filha. Por mais que o estado esteja pior, há momentos na nossa vida que quanto mais a gente ora, pior fica. Essa é a impressão que nós temos. Eu já ouvi gente dizendo, eu vou parar de orar, porque quanto mais eu oro, pior fica, é melhor nem orar. Não. Você precisa continuar orando. Nem sempre Deus age quando a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Essa mulher buscou Jesus, Jesus não respondeu. Essa mulher buscou Jesus de novo, Jesus respondeu o que ela não queria ouvir. De novo, ela orou e Jesus foi redundante. Novamente, respondeu o que ela não queria ouvir. Mas por fim, Ele a abençoou. Nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que perseverem na oração. Você não pode aceitar ver o seu filho e a sua filha se perdendo no pecado. Você não pode ver com naturalidade a sua família sendo destruída e você aceitar isso como se fosse algo normal. É o destino. Não! Você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa fazer a sua parte. E aprove Deus fazer a vontade dEle. Nem sempre Deus vai agir como a gente quer, mas nós precisamos clamar a Deus, para que a gente possa olhar no futuro e dizer, eu clamei, eu orei. Aprove Deus fazer o que Ele quis. Como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos se humilhar diante de Deus. Nós não podemos dar a vida eterna aos nossos filhos, mas nós podemos orar para que Deus os converta. Meus irmãos, veja que Jesus,
em suas respostas, não colocou barreiras para manter aquela mulher longe. Muito pelo contrário, Jesus deu oportunidade para aquela mulher manifestar a sua fé verdadeira. Jesus está ensinando aos seus discípulos, e talvez seja essa a lição que ele gostaria de dar, de que a salvação não seria restrita aos judeus. Por isso ele levou os discípulos a Tiro e Sidom, mostrando aos seus discípulos que também os gentios teriam uma fé verdadeira, uma fé perseverante. Aqueles discípulos com certeza ficaram abismados em ver que aquela mulher teve uma fé tão perseverante. Jesus nunca havia tratado uma mulher ou um homem que seja daquela forma, mostrando a ela que ela precisava perseverar, que ela precisaria permanecer ali aos pés dele. Aqueles discípulos já entenderam com aquele episódio que a fé e a salvação não seria restrita aos judeus, que haveria salvação aos gentios. Jesus está mostrando e distinguindo a fé verdadeira com uma fé superficial. Que passagem linda! Jesus fez um milagre naquela família. Eu já apliquei muitas coisas do que nós aqui vimos nesse texto, mas eu quero destacar aqui o poder de Jesus. Veja que Jesus não foi até aquela menina. Jesus simplesmente liberou uma palavra para aquela mãe. Jesus é o dono de tudo. Tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Uma única palavra à distância foi suficiente para o demônio sair da filha daquela mulher e ela ser liberta e curada. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que eu estou pregando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua transformando vidas. Ele continua libertando. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua fazendo coisas gloriosas. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E nós vamos levantar um clamor daqui a pouquinho. E nós não precisamos estar com os nossos familiares para que Deus opere. Nós vamos clamar daqui, da onde você está, da sua casa, do seu lar. E nós vamos crer que Deus pode ir lá e quebrantar aquele coração endurecido. Nós cremos que Deus pode ir lá e salvar o seu pai, sua mãe, seus filhos, quem quer que seja da sua família. Nós cremos que Deus pode ir lá e curar esse membro da sua família. Jesus pode todas as coisas. Veja como Ele é o Senhor, irmãos. Veja que não há outro além de Cristo. Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele é poderoso. E eu termino dizendo que os nossos problemas são oportunidades de nos derramarmos aos pés do Salvador. Foi a dor dessa mãe que a levou até Jesus. Ela viu aquela adversidade como uma oportunidade de ir aos pés do Salvador. O sofrimento levou aquela mulher a ter um encontro com Jesus. A necessidade daquela mãe conduziu ela até Cristo. Aquela tribulação conduziu aquela mulher a Jesus Cristo. E se não fosse aquele problema, aquela aflição, aquela mulher cananeia, gentia, ela poderia ter vivido e morrido nos seus pecados. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por alguns problemas, o porquê somos açoitados por algumas adversidades. Muitas vezes nós não temos respostas para essas coisas, mas nós podemos entender que há um propósito de Deus. Sempre que Deus nos permite passar pelo vale da dor, do sofrimento, Deus quer nos trazer para perto dEle.
Deus está te chamando, querido irmão, para uma comunhão mais íntima com Ele. Muitos de nós aqui fomos até Jesus por causa da dor. Muitos de nós procuramos uma igreja por causa do nosso sofrimento. Estávamos à procura de um alívio. Mal imaginávamos nós que ao vir a um culto, uma igreja que seja, Jesus tinha muito mais do que resolver aquele dilema, aquele problema. Jesus tinha muito mais. Jesus tinha salvação, perdão de pecados. Jesus tinha libertação, transformação da nossa vida. Nós não entendemos os porquês de Deus, porque Deus está fazendo, porque Deus está agindo assim, mas podemos confiar de que Ele é bom e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus nos conduz para uma intimidade com Ele muito mais ampla, fervorosa, através da dor e do sofrimento. O sofrimento dessa família levou essa família aos pés de Cristo. Muitas vezes tem algum membro da nossa família que está passando um momento tão difícil e ainda não conhece a Jesus. Ore por ele. Jesus quer se manifestar a ele. Nós precisamos, irmãos, orar pela nossa família. E agora nós vamos orar. E eu quero encorajar você a ter essa fé dessa mulher. Você precisa. Talvez você tenha um membro da sua família que conhece o Evangelho, mas está afastado, desviado. E a cada dia que passa ele está mais naufragando. Está mais se sujando com o pecado, se envolvendo com o mundo. Ou quem sabe você é alguém como eu que tem membros da família que não conhecem Jesus, que não se entregaram a Cristo. Essa é a maior necessidade deles. Perdão, reconciliação.